Compartilhe, por favor, antes de começar. Vocês comentando. Ele não deixa mais eu compartilhar na minha página, não sei porquê. Até compartilhar aí. Compartilhando. Não sei porquê que ele não está deixando. Pouco não vai deixar eu, mas ontem também eu ouvi as outras os compartilhamentos, ele está deixando. Eu não sei o vídeo porquê que ele não. Não sei. Jéssica chegou. Gente, 1 minuto nós já vamos iniciar, tá? Aqui. Só para compartilhar com os grupos e com as...
Tudo bem? Gente, boa noite. Puxa, só mais um pouquinho, acho que dá para você. Aqui acho que eu não derrubo também. Desculpa esses 2 minutinhos, nós demoramos para a gente conseguir compartilhar nos grupos, tá? Bem-vindos todos de novo. A gente já vai dar os recados, vamos falar da palestra de ontem, que nós tivemos muitos comentários bacanas. E a gente já inicia. A Ana vai fazer uma oração para a gente começar e nós já vamos começar o estudo todos juntos, tá bom? Vamos lá? Boa noite a todos. Vamos então juntos unir nosso pensamento em uma oração. Vamos esquecer as tribulações do dia, serenar o nosso pensamento, abrir nosso coração, agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, que aqui conosco está, os amigos da espiritualidade, os nossos companheiros que trabalham conosco também estão com a gente participando desse estudo de hoje. Peço a Jesus e aos nossos amigos espirituais que nos deem, que nos abram a mente, o pensamento, para que recebamos dos nossos anjos de guarda, dos nossos amigos espirituais, toda ajuda necessária para o estudo. E peço também que a paz e o amor se estenda a todos que estão nos ouvindo e permaneçam conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. A gente pode começar falando da palestra de hoje, que acho que não é. Gente, desculpa, tocou a campainha, não sei se é mais alguém chegando para o estudo, mas eu gostaria que alguém comentasse sobre a palestra de ontem, o que vocês acharam. Bom, eu achei simplesmente fantástica a palestra de ontem. Uma opinião minha, espero que vocês me ajudem. Sobre aqueles itens em que ele colocou, eu acho que se a gente fizer realmente o que eu disse ontem, de colocarmos uma agenda em um papel, fazemos uma análise, como diz, né? Como deixou Santo Agostinho escrito, uma análise do como é que foi meu dia, o que eu melhorei, o que eu não melhorei, o que eu preciso melhorar. E esses itens que ele disse ontem nos ajudou muito. Nos ajudou muito a o que seria melhor, o que não seria, o que eu tenho que melhorar. Minha opinião sobre a palestra de hoje foi fantástica. Desculpa, gente, achei que era a Jéssica e não era. Eu já fui abrindo lá. E aí, como é que tá? Como é que foram aí? Eu falei sobre a minha opinião da palestra de ontem. Todo mundo está dizendo boa noite, bem-vindo. A Camila ontem já tinha comentado, né? Comentou agora um pouquinho também, o Anderson também, Bem-vindo, Anderson, no estudo, Gervásio, a Maura. Os que sempre estão aí, a maioria estamos juntos. Gente, a Raquel também está falando. Nós gostamos, o comentário geral, e o Eduardo, inclusive, pediu para que a gente passasse para ele se tivesse algum comentário ruim ou alguma coisa que alguém tivesse feito. Para ele poder melhorar, se tivesse que a melhorar. gente, todo mundo, sempre que a gente... a Leire está falando, todo mundo que faz, a gente faz palestra, embora ninguém goste, ele comentou ontem, que ninguém goste muito de receber crítica negativa, mas sempre
é extremamente interessante a gente ter algumas avaliações em relação a como foi, o que foi, como é que as pessoas acharam, como é que entenderam, né? Principalmente se tocou o coração de alguém. O grande objetivo que a gente sempre fala com todos os palestrantes, eu quando vou, as poucas vezes que vou fazer, o objetivo, a intenção maior é com que o que a gente esteja tentando passar para quem está assistindo é de que aquilo toque de alguma forma a ponto de fazer com que o que o Evangelho ou que a doutrina mostrou faça com que a gente tente mudar ou acredite que aquilo seja um caminho para algum tipo de mudança positiva. Por isso que o Eduardo comentou, mas eu também ontem fiquei extremamente feliz com a palestra, além do Eduardo ser um grande amigo, acabou virando um grande amigo do Amigos do Bem e da gente particularmente. Realmente foi uma palestra de novo, né? O que tem acontecido muito é o que a gente comenta. Quando as palestras são embasadas em cima da doutrina, em cima do Evangelho, em cima de Kardec, não tem como dar errado, né? E a gente pode, lógico, sempre vai falar que gostou mais desse palestrante, do jeito dele falar, ou da maneira dele se expressar, ou porque fez uma poesia no final, ou uma música, ou porque a palestra foi musicada, ou o palestrante é simpático, ou o palestrante é antipático. E aí vai de preferências, mas a grande importância é o conteúdo doutrinário. O Eduardo tem um conteúdo doutrinário muito bom. Além de ser extremamente agradável, simpático, a palestra foi muito leve, apesar do tema parece ser tão gostoso, é sempre os puxões de orelha muito, muito grande, né? Então, sobre a palestra, se alguém mais quiser comentar alguma coisa, depois a gente passa para o Eduardo. E positivo e negativo, ontem eu falei para ele dos comentários, falei para ele entrar e pedi para ele dar uma olhada nos comentários, que tinham sido bacanas, né? A Laíde está falando do emburrar menos, a Laíde, ontem você viu que ele ficou olhando para mim, acho que ele acha que eu emburro muito também. Mas é por aí, é o passinho de cada vez mesmo que a gente vai tendo que... Mas é o que eu falei, a Laíde comentou, é o que eu estava falando mesmo. O Santo Agostinho fala isso, para a gente fazer uma análise no final do dia, né? O Anderson lembrou lá, 919. E cabe esses 8 passos aí nessa análise, todo dia colocar os 8 passos e colocar um ponto positivo onde eu melhorei, um ponto negativo onde eu tenho que melhorar e assim por diante, né? Bom, gente, 2 recadinhos que ontem a Ana até ia fazer e não fez porque realmente o clima estava extremamente propício e agradável para o passe coletivo. Aliás, depois quem já faz 2 semanas nós estamos fazendo, depois no final, se vocês até quiserem comentar, quem está acompanhando, se está conseguindo receber essa energia aí, se está fazendo bem da maneira com que a gente imagina e gostaria que fizesse, depois vocês podem até dar um comentário, até dar um feedback para a gente. Mas aí ela ia falar no encerramento, porque não falou no começo, da campanha do chocolate, da Páscoa das crianças e dos idosos. Nós já tivemos nós lançamos a campanha ontem, nós tivemos algumas doações muito legais, tem gente da página que pediu para não se identificar, que já colaborou. Aqui na cidade também nós já tivemos algumas colaborações, um amigo de São Carlos também está colaborando, quer dizer, praticamente o asilo e as nossas crianças da educação espírita a gente já conseguiu atingir, praticamente. Tem algumas promessas, né, algumas pessoas que já falaram que já tem doações com elas, então eu acredito que a gente a Duda está falando que passa maravilhoso, que bom. A gente ficou muito satisfeito de novo, né? Logo que a gente lançou uma campanha, a gente está conseguindo fazer, mas eu falei para a Ana, e o ano passado também, com uma campanha, a gente conseguiu atingir mais algumas outras entidades. Nós conseguimos atender a PAI, daqui de Pederneiras, que não tinha nenhuma campanha em andamento, nós atendemos todas as crianças, nós atendemos a Casa de Maria, que é uma abriga adulto, andarilho, pessoa que está na cidade, e nós conseguimos atender lá, não era muito grande, mas conseguimos atender lá também. Atendemos a Casa Abrigo, são poucas crianças, esse ano a princípio só tem uma que receberia chocolate e os 2 outros são recém-nascidos, e nós atendemos os funcionários do asilo ano passado. Então nós entregamos ano passado mais de 150 chocolates. Nós começamos com a intenção das nossas crianças e do asilo só.
Aí, graças a Deus, nada por acaso, conseguimos tantas doações que conseguimos atender a pai que não tinha recebido doação de chocolate, o asilo, funcionários do asilo, as crianças da Casa de Abrigo, as Casas de Maria que não tinham recebido doação de chocolate. Eu acho que esse ano tomara que a gente consiga de novo. Né? E aí nós vamos tentar, e se tiver a ideia, como nós não vamos parar com a Regina, bem-vinda. Como nós conversamos ontem e deu esse boom logo de cara, graças a Deus, nós temos pessoas que acabam nos ajudando tanto assim. Eu falei com a Ana, Vanessa, depois a gente entra na página lá, entra na pergunta ou no WhatsApp e a gente te responde como que dá para fazer, se você for daqui ou se for de fora e quiser. A gente sempre pede, por incrível que pareça, a gente sempre pede ou chocolate ou o brinquedo quando a gente faz a campanha das crianças, mas como a gente tem vários amigos que são de fora, a gente acaba dando a possibilidade de nos ajudar com algum tipo de dinheiro. Mas depois a gente passa os dados para quem quiser ou ajudar. E a gente vai estender essa campanha para o quanto a gente conseguir. Nós vamos parar a campanha no dia 10 ou 12 de abril, a Páscoa é 21, né? Então nós vamos provavelmente entregar esses chocolates para as nossas crianças uma semana antes, porque na semana da Páscoa normalmente a escola não abre. Então nós devemos entregar no dia 12, então nós vamos entregar no dia 10, no dia 12 nós devemos entregar para a educação infantil, e no dia 20, que é sábado, véspera de Páscoa, então 13, na sexta, né? A gente então 13 nós vamos entregar para as nossas crianças, que é o sábado antes da Páscoa, e no dia 20, véspera de Páscoa, nós devemos entregar no asilo e nas outras entidades. No APAI, por exemplo, tem que ser até na sexta. Tem que ser durante a semana, na quinta-feira, né? Na sexta já não tem aula. Mas aí a gente vai passar para vocês. Aí, Vanessa, a gente passa depois os dados, entra no pessoal, na página lá, nas mensagens, e eu te passo os dados, se você puder e tiver interesse, a gente agradece. Então a gente vai fazer essas duas entregas. E nós vamos estender, e nós descobrimos um trabalho maravilhoso em Jaú, que é a Casa Abrigo também, né? E eu não lembro quantas crianças são ao todo, mas é uma quantidade grande. E se a gente conseguir, se sobrar fora essas entidades daqui de Pederneiras, nós vamos nos propor a tentar ajudar o Luiz, a Carol, o pessoal lá do Verdade e Luz, que toca a Casa Abrigo de Jaú, que tem um trabalho maravilhoso. Para quem puder conhecer um dia, fica o convite também, tá? Então, a do chocolate é essa. E, antes da gente começar o estudo, já faz 20 minutos que nós estamos falando, hoje de novo, né, parece coincidência, mas não é coincidência, que é sempre às quartas-feiras, hoje nós tivemos mais uma doação da Lete para o asilo. Nós recebemos hoje mais 120 litros de leite tipo A, que já foram repassados direto para o asilo, já estão no asilo, já estão sendo utilizados. E a gente pede sempre, eu vou repetir de novo, a gente pede muito para as pessoas. Eu vi aqui que muita gente compartilhou, o Anderson, tem o Casinha de Jaú, a Cássio, o Gervásio, todo mundo que puder, a gente agradece muito, não só para valorizar a empresa que tá doando, nunca nos pediram isso, tá? Nunca nos pediram para fazer divulgação, mas eu acho extremamente justo e é uma maneira da gente não só agradecer a empresa que está fazendo isso, como eu sempre falo, mas da gente conseguir, de repente, despertar o interesse ou a vontade de outras empresas de fazerem isso, e não só aqui para Pederneiras, mas na cidade de cada um de vocês, no estado de cada um de vocês, para as entidades que vocês se envolvem ou conhecem a necessidade. Nós sabemos que quase todas as entidades filantrópicas estão carentes e necessitadas de ajuda. Então é uma maneira da gente, de repente, sensibilizar alguma empresa, vocês conseguirem sensibilizar através do exemplo que tem a Lete aqui com a gente no Amigos do Bem e que a gente repassa para o asilo, de repente de criar outras empresas que se interessem, que se sensibilizem com a ideia e que possam ajudar. Então é por isso que a gente pede tanto para que as pessoas compartilhem mesmo, para que marquem o nome da Lete, para quem tiver a possibilidade, e não só por isso, não só pela ajuda, mas realmente o produto é realmente muito bom, tá?
Então fica o convite e o pedido para quem puder compartilhar. O do chocolate também, quem quiser entrar no particular, e for de fora e quiser fazer algum tipo de ajuda, a gente agradece demais. Alexandre, eu não entendi, quando teremos mais uma aula igual a de ontem? Palestra é terça-feira, tá? Toda terça, palestra pública toda terça, às 20, com transmissão, e o estudo toda quarta, com a transmissão. Terça que vem também é uma palestra super bacana, com o Paulo Lodge de Bauru, e depois em abril, primeira semana de abril, nós vamos ter o prazer de ter o Paulo Fernandes de Marília, professor Paulo, com várias histórias. Eu já falei para ele que nós vamos abusar dele com a viagem dele no caminho de Paulo, no caminho de Jesus, que ele fez agora desde dezembro, está voltando faz umas 2 semanas só para cá. Tá bom? Então já fica o convite para a semana que vem do Paulo Lodge e na outra semana do Paulo Fernandes. Quem não viu a palestra dele, a última no ano passado, vale a pena, ele é sensacional. A gente sempre transmite eles, transmitia, né, que agora ele está meio de férias por causa da viagem, tá? Mas sempre tem os estudos dele na nossa página. Oi? Ele volta. Ele volta agora com os estudos. Tá bom? Gente, vamos começar, porque senão nós não vamos andar. Desculpa, né? Não falei nada da semana passada. Semana passada, por conta daquele problema do assassinato lá em Suzano, vocês devem ter percebido, ficou muita coisa que não podia ser publicada ao vivo, ninguém conseguiu fazer transmissão, nem nós, nem Jaú, ninguém. Então nós não fizemos a transmissão e deixamos as mesmas questões para a gente retomar hoje, tá? Aproveitando, eu falei para a Ana que aquele dia talvez tenha sido de propósito, não é nada por acaso, que não deixaram eu fazer ao vivo, porque eu estava revoltado, não só com a chacina, mas com o absurdo das pessoas se utilizarem disso politicamente, de uma desgraça tão grande, para ficarem se promovendo ou promovendo politicamente em cima de uma desgraça tão grande. Então foi até bom que não teve, porque eu acho que eu estava meio fora do prumo aquele dia, eu ia acabar falando demais, coisa que eu não devia, tá? Então desculpa da semana passada, mas nós não fizemos as outras questões, paramos exatamente onde a gente ia fazer na quarta passada, na 473. O assunto, com certeza, vai gerar muita discussão, é um assunto que a gente traz já muito enraizado, com certeza, de outras desculpa, só que veio aqui depois. Bom, a Ana vai olhando ali, gente, senão eu não vou conseguir, a gente não vai falar. Exatamente, Gervásio, mas é até bom que eu não falei na quarta-feira passada, porque eu ia passar do ponto. Então o assunto vai gerar muita dúvida, muita discussão, porque eu acho que a gente traz muito enraizado essa história da possessão. Nós vamos ver, o assunto vai acabar indo para o lado do exorcismo, e a gente vê muito isso, não só vê muito isso, como eu acho que a gente traz de outras experiências, de outras existências, isso muito enraizado na gente ainda, tá? Então, não tem, como sempre a gente conversa, nós não temos pressa nenhuma, né? Nós temos a eternidade para estudar, então nós vamos discutir o assunto, conversando com calma. A ideia é fazer da 473 a 480, não sei se nós vamos conseguir, e se não conseguir, sem problema nenhum. Nós retomamos da questão que a gente parar na próxima quarta-feira, tá bom? Beth, eu estou vendo, a Satiko está falando do Paulo, você conhece, né, Satiko? Acompanha os estudos com a gente dele, é realmente muito bacana, e é um prazer o Paulo estar de volta aqui, ele e a Dil, né? Se a Dil não vier, o Paulo também não precisa vir, vou até deixar o recado para ele já, que não vale ele vir sozinho. Sem a Dil não? Sem a Dil não vale, tá bom? Então, gente, vamos começar. Para quem está com o livro aí, eu deixei os textos lá na página, inclusive tem um texto, normalmente aquele complementar que eu falo, que eu já deixei embaixo da 480, quem quiser depois entrar na nossa página, na publicação de hoje, tem um texto complementar lá, fora da 480, tá? Para quem quiser, por curiosidade, ler, estudar mais. Então, vamos lá, parte segunda, capítulo 9, as perguntas 473 a 480, e o tema são possessos ou possessão, tá bom? E vamos
conversando com calma, porque o assunto vai render muito hoje, eu acho, né? Por conta de tudo que a gente já traz. Vamos lá. Pergunta 473. Pode um espírito momentaneamente, espírito aqui está com letra maiúscula, tá? Pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? Vamos lá, qual que é a pergunta? Então a gente sempre conversa, sempre fala que a gente às vezes passa batido a pergunta porque a gente se preocupa com a resposta. Ele está dizendo se o espírito pode tomar conta do meu corpo físico junto com o meu espírito. Não, o que ele está perguntando é simples, se o espírito desencarnado, se o espírito que está aqui, que não está encarnado, não está em nenhum corpo material, se ele pode entrar no corpo de um outro ser que está encarnado. Então, na verdade, a pergunta é essa: se um outro espírito poderia habitar o mesmo corpo de um encarnado. Eu estou encarnado, então todo encarnado tem um espírito comandando esse espírito. Se esse outro espírito desencarnado poderia tomar conta desse corpo físico que está sendo, naquele momento, utilizado por esse espírito. É essa a pergunta. Tá bom? Então vamos lá? O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades, para agir conjuntamente. Quer explicar? Vamos lá? O Felipe já tinha respondido aqui. Sim, pode sim, dependendo da vibração da pessoa. É mais ou menos o mesmo caminho. Se nós formos falar em vibração ou em similitude, em mesmo, e ele comenta aqui, bom, vamos lá. O espírito não entra num corpo como entra numa casa. Esse é o primeiro grande ponto, que é uma discussão que nós já tivemos várias vezes. O espírito está dentro do corpo, está fora, está do lado, onde que ele está, esse espírito? Na verdade, esse espírito comanda essa matéria. Esse espírito que toma hoje, que é responsável pela minha matéria, ele comanda essa ação. Então, aí a resposta do espírito já começa com isso para esclarecer algumas dúvidas lá de trás, de algumas pessoas. O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Ele se assimila, ou se aproxima, ou se associa a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e suas mesmas qualidades para agir conjuntamente. Então, o que o Felipe falou lá de vibração, vamos falar de similitude, vamos falar de semelhança, de pensar igual, de gostar das mesmas coisas, tá? Sintonia. Eu acabei de falar, a Vanessa está falando, exatamente. Então eu sintonizo com aquele lá. Nós já conversamos essa semana retrasada. Então eu sempre vou afinizar com os meus iguais. E isso vai dar muita briga, porque normalmente a gente sempre, e a gente já discutiu isso, sempre foi muito mais fácil para as outras religiões e até para a doutrina espírita, para os que não estudam ou não querem aprofundar, justificar e culpar o espírito obsessor, esse que está aqui do lado. Não, mas é ele que me faz tomar determinadas atitudes, ele que faz com que eu cometa os equívocos que eu estou cometendo. E aí a resposta dos espíritos é simples, e não sou eu, não é o Alexandre, não é o Amigos do Bem, não é a transmissão. Então vamos lá. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades para agir conjuntamente. Certo? Essa é a primeira parte. Na verdade, é que não acontece igual, por exemplo, o filme Ghost lá, que ele entra no corpo físico da outra e ela perde. Não é isso. Mas vamos aproveitar o da Ana, a Késia, ou a Késia, a Amanda, e os médiuns que recebem espíritos que fazem cirurgias espirituais. Nós vamos chegar nisso daí, Késia, mas na verdade é a mesma coisa. Eu não posso ocupar o lugar desse espírito. Eu não posso tomar conta do corpo físico, que é um outro espírito que está tomando conta daquilo. Nós vamos aprofundar, nós vamos chegar lá nas perguntas, que na verdade nós estamos falando da primeira, o que nós vamos falar até na 480. É que às vezes os filmes, na verdade, eles têm que mostrar aquilo de uma forma mais
as pessoas entenderem, né? Então, no filme Ghost e outros filmes que aparece o espírito entrando ou se possuindo do corpo físico, não é bem assim que acontece. Isso. Né? A Vanessa está perguntando, eu atraio pelo meu pensamento? Sim, Vanessa, pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, pelo que eu sou. Na verdade, lembra sempre que a espiritualidade vai perceber não o que eu sou por fora, mas o que eu sou por dentro. O que eu sinto, o que eu penso e tudo mais. Tá? Isso aí, Gervásio, esse negócio de incorporação é um erro, exatamente. Isso que a gente mas aí nós vamos aprofundar, tá, gente? É que na verdade a primeira pergunta, como eu falei para vocês, as outras perguntas normalmente elas vão nos ajudando a explicar todo o contexto. Então é que nós estamos no primeiro parágrafo da primeira. Então vamos lá. Então vamos lá? Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido, certo? Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Tá? Então aí ele complementou a resposta. Na verdade, esse corpo material diz respeito... não ocupam o mesmo espaço? Então, não vamos pensar nisso, senão nós vamos voltar na história do abacate. Eu não gosto muito desse comentário. Na verdade, eu preciso... Qual é a localização? O que eu preciso entender disso? Esse corpo físico é responsabilidade minha espírito, Alexandre. Eu sou responsável pelos atos, por tudo que eu faço com esse corpo físico. Tá? Então, na verdade, eu não posso tomar conta de um outro corpo físico que está sendo coordenado, comandado por um outro espírito. A Antônia está falando que fez um tratamento à distância, beleza. A Satiko, né? Mas a pessoa tem que ter alguma mediunidade ou qualquer pessoa poderia ter esses espíritos? Satiko, na verdade, eu acho que agora há pouquinho alguém perguntou se era pela Vanessa, se era pelo pensamento. Eu sempre vou sintonizar com quem está afinizado. O caso da mediunidade seria um outro. Esse eu vou atrair para minha proximidade, para minha relação, os espíritos que afinizam comigo. Tá? Depois, aqui na verdade nós estamos falando lá, ele está falando de uma coisa já, logo de cara, a primeira pergunta já é extremamente profunda em relação a ele tomar conta daquilo lá, né? Então, espera um pouquinho só para eu voltar aqui, para não perder a do Felipe. Sim, Felipe, mas sempre, e a resposta dos espíritos, para quem quiser ver a resposta do Felipe aí, vale a pena para entender aqui, na verdade, é só para a gente entender a pergunta dele lá. Lembra sempre da primeira frase lá da resposta dos espíritos, Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e suas mesmas qualidades. Então, eu respondi aqui, Felipe, se aproveita porque estão em sintonia. Sim, eu estou próximo, tá? Eu vibro da mesma maneira, tá? Isso, exatamente, você já tinha falado lá em cima em relação à vibração. E não só em relação à vibração, a vibração ou sintonia, se a gente quiser usar como coisas singulares ou parecidas, pode ser, tá? Só para a gente entender qual é a razão do que eles estão falando, né? Então, a Ana terminou lá, um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, quer dizer, eu não posso substituir o lugar desse espírito que está comandando esse corpo físico. Porque o espírito que está comandando o corpo do Alexandre estão ligados até o tempo marcado para o término da minha existência material. Então, enquanto eu estiver encarnado, o meu corpo físico sou eu que comando. É isso que eles estão tentando dizer. Alaide, você colocou assim, então, na verdade, recebemos orientações desses espíritos e de tantos outros que a gente está sintonizando, que a gente está na sintonia de pensamento, certo? Lembra lá, nós não precisamos falar em doutrina, vamos falar lá, nós somos cercados por uma multidão de espíritos. Lembra lá de Paulo? Nós somos por uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas são os espíritos encarnados que estão o tempo todo do nosso lado. Quem se aproxima do Alexandre? Quem sintoniza, o Felipe estava falando, quem vibra na mesma estação que eu. Eu gosto de filme de terror, eu gosto de MMA. Quem afiniza? Quem são os meus companheirinhos, os meus amigos? São esses que gostam da mesma coisa.
Mas o Alexandre vai todo sábado na educação infantil, na terça tem palestra, na quarta tem estudo. O espírito que está afim de outro tipo de programa, de churrasco, de festa e tal, vai andar coladinho do meu lado? Não, né? Eu vou ser um chato para ele. Por quê? Porque eu não estou fazendo as coisas que ele gostaria de estar fazendo. Então o que ele faz? Eu vou procurar alguém que vibre dessa maneira e que eu consiga acompanhar dessa maneira aí. Tá? Vamos lá? Essa 473, tudo bem, gente? Que na verdade as outras, elas vão ajudando a gente a construir a ideia toda, tá? Por isso que são esses tópicos que a gente acaba usando. 474, vamos lá. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsediada, a ponto de ser a sua vontade de alguma forma paralisada? Então, vamos lá. Então, ele já falou, lembra, os espíritos já responderam para ele que não tem possessão propriamente dita, que um espírito não ocupa o lugar do outro dentro desse corpo encarnado. Beleza? Então ele já está afirmando isso, ele já se convenceu disso. Quer dizer, coabitação dos dois espíritos no mesmo corpo. Então ele já disse que, vocês já falaram para mim que não existe isso, tá? A alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ela subjugada ou obsediada, ao ponto de ver sua vontade de alguma forma paralisada. Então o que ele falou? Falou, vocês já me falaram que esse espírito ocupar o meu corpo, ele não pode, tá? Mas ele pode fazer, eu posso subjugar, que é o último grau da obsessão. Eu posso ser subjugado ou obsediado ao ponto da vontade desse espírito fazer com que a minha não valha, de que ela fique paralisada? É essa a pergunta, tá? Então, pera só um pouquinho. O Vinícius está perguntando, Alexandre, tem diferença em sintonia e vibração? Não, Vinícius, por isso que eu falei, eu acho que são sinônimos, assim. Se a gente for procurar no dicionário, provavelmente vão ter diferenças, mas para o que a gente está pensando, a gente pode pensar nas duas coisas como coisas semelhantes. Quer dizer, o que eu vibro, fatalmente eu sintonizo, quer dizer, a minha vibração vai fazer com que eu sintonize. Então eu acho que dá para a gente usar os dois termos para a mesma ideia, tá? Eu acho que aí eu consegui te responder, né? Tem uma pergunta aqui de uma criança. Uma criança que frequenta centro evangelização infantil pode ser obsediada? Minha filha de 6 anos tem agido diferente, brava, raivosa. Costa Toledo Mísia está perguntando. Gente, pode ser. Pode, é difícil, mas pode. Lembra que nós somos espíritos e ela não é um espírito de criança, é um espírito milenar, mas dificilmente ainda tem uma proteção muito grande, mas ainda é ligado, muito ligado ainda à espiritualidade. Então, na verdade, eu posso ainda estar tendo um contato muito grande, ou percebendo a realidade espiritual ainda de uma forma muito intensa. Mas não é normal, mas procura acompanhar, o ideal seria fazer um atendimento fraterno, ficar prestando atenção, e vou deixar para no final a Ana falar de novo, sempre, e a gente fala o tempo todo, e às vezes a gente parece cansativo, mas o Evangelho no lar, as orações, prestar atenção no que está acontecendo, a gente está vendo todas essas desgraças acontecendo, às vezes muita falta disso, e a gente realmente está pecando em relação a isso, enfim, mas pode ser. Então vamos lá. Então essa 474, a pergunta dele é essa. Ele está falando, então tá bom, vocês falaram para mim que ele não pode ocupar o meu lugar, mas e aí ele pode chegar ao ponto de tomar como obsessão ou subjugação o meu espírito ao ponto da minha opinião não valer mais nada, de eu ser da opinião dele valer e a minha não? De eu ficar completamente paralisada. Aí a Cássia, eu acho que aí, talvez responda, se não responder, você fala de novo, porque a Cássia está falando assim, pode mudar opiniões e alterar decisões, deve ser uma pergunta. Eu acho que essa vai conseguir te responder, mas se não responder, a gente volta para conversar sobre isso. Então a resposta é sim.
E são esses as verdadeiras possessões. Os verdadeiros possessos. Mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por fraqueza, seja pelo seu desejo. Frequentemente se tem tomado por possessos, criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitavam de médicos do que de exorcismo. Vamos lá. Então a resposta, sim. Esses espíritos podem chegar ao ponto de uma subjugação ou de uma obsessão, de que a opinião deles prevaleça sobre a minha, a ponto da minha não valer mais nada. Mas aí começa a batata assar, tá? Aí começa, por isso que eu falei lá em cima, alguém tinha comentado, em relação a como que isso poderia acontecer, de que, não, mas não é bem assim, nós temos os espíritos malvados, sim. Mas aí a resposta dos espíritos já começa a puxar nossa orelha, como sempre, né? Extremamente esclarecedores, e para a gente parar de mimimi, né? Como a gente diz por aí hoje em dia. Mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais, e a palavra é jamais, sem a participação daquele que sofre. Ou seja, isso não acontece sem que o espírito que está sendo subjugado ou obsediado permita, seja por fraqueza, seja por desejo. Olha a dureza da resposta, tá? Então essa é a primeira parte da resposta. E a segunda, hoje nós temos muito menos, espera só um pouquinho. Hoje nós temos muito menos, mas a resposta dele, nós temos que lembrar que era naquela realidade, frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitavam de médico do que de exorcismo. Fala. A Beth Amorim perguntou assim: Alexandre, aquele massacre de Suzano tem a ver com o espírito obsessor? Beth, acabou de responder aqui, que como eles já vinham planejando, isso já estava na mente deles, eles entraram numa sintonia com esse tipo de espírito que provavelmente deve ter dado força, vai lá sim, né? Senão... Beth, assim, na verdade, vamos lá pensar. A sua pergunta é em relação, provavelmente, do massacre de Suzano. Com espíritos obsessores. Na verdade, o que ele deve ter? Nessa situação, e é pura, a gente vai estar divagando sobre possibilidades mil, mas com certeza, quais eram as companhias espirituais que estavam com eles durante todo... E eu não estou falando durante o ataque, tá? Não estou falando sobre o momento da ação. Durante todo esse tempo, nós escutamos aí, eu parei de prestar atenção nisso, que há 1 ano e meio que eles estão planejando, Então, vocês imaginam o que eles estavam assistindo, o que eles estavam vibrando, o que eles estavam acompanhando para planejar os ataques nos Estados Unidos, os ataques não sei aonde, para criar aquela situação. Então, quem eram os companheiros? Quem estavam sintonizando ou vibrando com aquela situação que eles estavam vivendo? Então, se a gente disser que era o obsessor que fez que ele tomou atitude, de novo, seria isentar a responsabilidade. O que eles tinham ali, com certeza, eram companhias espirituais extremamente vinculadas e se comprazendo da possibilidade do que eles iam fazer. E não só do que eles iam fazer como ato, mas de tudo que eles pensaram. Então, você imagina 1 ano e meio eu pensando uma desgraça dessa. Imagina 1 ano e meio eu planejando que eu vou matar alguém, que eu vou matar um monte de gente, como que eu vou matar, que eu vou dar flechada, que eu vou dar machadada. Olha o que eu fiquei vibrando 1 ano e meio. Quem que eu atraí? Esses espíritos, né? Então, se tinha um obsessor ou vários obsessores, eu não sei se a palavra seria se tinham vários obsessores. O que eles tinham eram vários companheiros espirituais que vibravam no mesmo padrão, que ficaram extremamente satisfeitos com tudo aquilo que eles vieram sentindo, colocando de ódio para fora em relação a tudo que eles pensaram nesse 1 ano e meio, tá? Então, eu acho que é por aí. A Camila está fazendo uma pergunta que mesmo havendo a possessão, a responsabilidade sempre é nossa nisso. Lembra que eles falaram que a possessão vai ser em relação, ele já falou que não existe propriamente dita, né? O que ele responde agora, Camila, e que eles fizeram, e talvez essa é a sua pergunta, se ao ponto da minha vontade ficar paralisada, se eu não tenho responsabilidade sobre isso. Sempre vou ter responsabilidade sobre isso.
Essa é a resposta deles, que é o mais assustador, é o que mais impacta a gente em mudança de comportamento moral. Mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre a obsessão ou a subjugação. Ou seja, por fraqueza, beleza? Eu vou me entregando, eu entrego os pontos, já alguém comentou agora aqui em cima, que é um dos grandes caminhos da depressão e tudo mais, eu me entrego, nós temos visto isso constantemente por relatos médicos e tudo mais, eu me entrego e aí facilmente, eu sou mais facilmente acessível a esse tipo de espírito. Tá? Por quê? Porque eu já estou me entregando, então eu estou deixando espaço para isso. Então esse é o fraqueza. Ou pelo meu desejo. Acabou de perguntar, a Beth acabou de perguntar se eram obsessores os que estavam no massacre. Não, eu desejei a companhia desses espíritos, que vêm me intuir do mesmo jeito que a gente pede a intuição, que a gente pede a companhia dos bons espíritos, do nosso anjo guardião, do nosso anjo da guarda, do nosso mentor. Eu quero a companhia desses daqui, que vão me intuir, que vão me mostrar sempre o que eu quero ver. Então por isso que ele fala, ou por fraqueza, ou por desejo, mas eu respondo pelos meus atos. Lembra que lá de cima ele já tinha falado, o corpo que eu habito, eu sou responsável pelos atos que eu cometo. Tá? Mas vamos lá que agora tem um comentário fantástico de Kardec que vale a pena. Tem mais alguma coisa aí para perguntar? Não, o Anderson falou pra gente, é verdade, pra gente não esquecer que estamos no mundo de provas e expiações, né? Ó, a Duda também está vendo o comentário, a Duda também está com a gente sempre, né? Na verdade, tudo que acontece de bom ou de ruim é responsabilidade nossa. Tudo depende do nosso espírito, certo? Orai e vigiai. Duda, essa é a mais dura das realidades da doutrina. É a mais dura, mas em compensação é a mais acalentadora, a mais consoladora, né? A responsabilidade é minha. Quando eu quiser me ver livre disso, os espíritos amigos vão estar de prontidão esperando a gente. A Vanessa está perguntando, até suicidas? Até suicidas. A Cássia fez uma pergunta. Entrando nesse assunto, não gosto muito, mas as vítimas também não estavam nessa sintonia? Não estava escolhido esse caminho? Como que é? Desculpa. O Acácio. Entrando nesse assunto, que ele não gosta muito também, mas as vítimas também não estavam nessa sintonia? Não estavam escolhidas, não estava escolhido esse caminho? Acácio, nessa sintonia que eles estavam de praticar esse ato, não. Pode ser que houve, como nós já estudamos aqui, um imã que levasse aquelas pessoas a estarem naquele lugar. Mas a sintonia que essas pessoas estavam praticando o ato, eles não estavam nessa sintonia. Né? Aí, Acácio, aí nós vamos estar com aquela história do culpar o inocente, né? De jogar a responsabilidade do lado de lá. Na verdade, os que, eu acho que o que você está falando são os que foram assassinados, né? Os que foram assassinados, na verdade, assim, existe, simplificando muito, porque daria uma palestra ou um seminário para a gente discutir sobre esse assunto de mortes coletivas, e todo dia tem isso na internet. Cuidado com o que tem na internet, que é muita bobagem também, tá? Mas, na verdade, para resumir, assim, a grosso modo, a gente brinca em alguns seminários, algumas palestras que a gente faz, que aí a espiritualidade une o útil ao agradável, embora a palavra seja muito pesada. Mas, na verdade, iria acontecer, e as pessoas que estavam ali, como a gente sabe que nada é por acaso, iriam desencarnar, então aquela realidade eu acabo utilizando para que isso seja feito. Pelo amor de Deus, isso extremamente a grosso modo. Mas as pessoas que foram assassinadas brutalmente, não dá para a gente avaliar, porque nós não sabemos qual era o espírito de cada uma, qual era a história de cada uma, mas com certeza não estavam vibrando no padrão que esses dois malucos, que estavam extremamente mal intencionados há 1 ano e meio, foram para cometer. Esses são vítimas, tá? Embora aí alguém vai entrar aqui falando, mas na doutrina espírita fala que não tem vítima, mas nessa situação, no ato, existem vítimas. Existe alguém que cometeu um crime e alguém que foi vítima disso. A outra história, a história de outras existências, do que prova e expiação, do que está passando, se era prova, se era expiação, tal, é um outro caso. Mas foram vítimas de uma crueldade absurda. Então nós temos que enxergar, nós nunca podemos perder o amor, gente. Nós não podemos nunca imaginar que, embora
mas não é o acaso, nós não podemos perder o olhar de que aquilo ali foi uma vítima. Nós tivemos 2 assassinos cruéis que assassinaram outras pessoas, que eram vítimas indefesas. Tá? Aí toda outra história é uma outra história, é para um outro capítulo, para um outro pensamento. O pensamento da gente nesse momento é de extrema compaixão com quem foi assassinado, inclusive com os assassinos. Porque se nós estamos falando aqui em relação a tudo isso, são os que mais precisariam de oração hoje. Imagina a condição moral e espiritual de que eles se encontram nesse momento desencarnados. Tá? Mas isso também é para um outro momento que ainda nós não estamos tão preparados assim para essa atitude tão glorificante, assim, tão angelical, né? Vamos lá, a sua Amanda, que sempre está com a gente também. Atraímos o que pensamos. Nosso pensamento é abertura para as escolhas dos espíritos que nos rodeiam. Não significa que espíritos inferiores estejam por perto, mas só depende de nós darmos abertura para eles chegarem até nós. Exatamente, Amanda. Lembra? Bom, na verdade nós precisamos pensar o seguinte, gente. Nós estamos rodeados de espíritos dos mais variados graus. Alguém comentou, acho que foi o Anderson, né? Uhum. Que nós precisamos lembrar que nós estamos ainda num momento, num planeta de prova e expiação. Então, o que nós temos nos rodeando são espíritos nessa realidade, nesse padrão. Então, nós temos os bonzinhos, os ruinzinhos, os muito ruinzinhos, os muito bonzinhos. Os muito bonzinhos já não estão muito por aqui. Mas, então, nós temos que lembrar disso. E aí, o comentário seu cabe nisso. Quer dizer, então, na verdade, não é que eles estão rodeando esperando. Na verdade, eu vou sintonizar, eles vão sintonizar com os meus pensamentos. Esses meninos que vibraram 1 ano e meio isso, quem se aproximou dessa vibração, quem chamou pela antena esses espíritos que vieram vibrar, foram eles. Tá? Como a gente vibra, nós temos que pensar, nós estamos pensando no ruim, vamos pensar no bom. Toda vez que nós fazemos uma oração, toda vez que nós pensamos positivo, toda vez que nós vibramos positivamente com alguém, toda vez que nós sentimos um sentimento bom por alguém, quando nós damos um presente, quando eu dou um abraço em alguém, quando eu sinto carinho por alguém, eu estou trazendo para próximo espíritos que se comprazem disso. Então nós não podemos só pensar no que é ruim. Nós estamos falando agora em possessão, em alguma coisa do tipo, mas se nós estamos pensando nisso, por que nós nunca pensamos se nós podemos ser possuídos por um anjo, só por demônios? Por quê? Porque provavelmente a nossa realidade, nós temos essa noção, embora intrínseca, de que nós não temos capacidade, nenhum anjo vai querer tomar conta do meu corpo, mas seria a mesma realidade. Se o ruim pode fazer com que os meus atos mudem, o bom também não poderia? Poderia, é que na verdade nós, bem lembrado pelo Anderson, o momento que nós vivemos durante todo esse tempo, o que nós temos de amiguinhos e de proximidades, são esses que provavelmente ainda se comprazem muito do mal. Cássio, não dá para cravar nenhuma verdade absoluta em caso nenhum, na verdade, né? Muito menos nesse. Falar com certeza que eram devedores, Não, e nem devemos pensar nisso, né, Cássio? A gente tem que vibrar, como o Alexandre diz, positivamente, tentar lembrar com amor e não focar em imagens que ficaram passando na mídia, colocaram, e evite de ver essas imagens, porque a vibração chega até essas pessoas, tanto as pessoas que se foram quanto seus entes queridos que ficaram aqui, né? A gente tem que tentar vibrar amor e que sejam resgatados, que tenham todo o conforto espiritual, a família, enfim, é isso que a gente tem que vibrar. O resto não depende da gente, né? Perfeito. Só para complementar o que a Ana está falando, e o Wellington fez um texto esses dias, eu acho que logo na quinta ou na sexta-feira, depois do que aconteceu, e eu concordo muito, e aí é uma opinião, claro, que é uma opinião pessoal, não da doutrina, mas assim, gente, por que nós vamos ficar falando dos assassinos? Teve um monte de ação super bacana. Teve a igreja messiânica aqui na frente, que fez a semana inteira, deixou as portas abertas, fazendo culto, atendendo, colocou psicólogo à vontade. Não tem nada a ver com doutrina espírita, mas a igreja messiânica fez, a presbiteriana fez, não sei quem fez, os budistas fizeram. Isso é o que é para ser divulgado.
Isso deveria ser divulgado por nós. Ah, mas a imprensa não faz porque não dá Ibope. E nós? Quem dá Ibope para esse tipo é quem assiste. Não, e nós? E nós? Por que nós ganhamos dinheiro com o que nós publicamos no Facebook, na nossa página pessoal, no grupo do WhatsApp? Então nós criticamos, mas isso é por isso, a televisão não publica essas notícias que você está falando da igreja messiânica, dos budistas, não é porque não dá Ibope. Ué, mas por que nós não divulgamos? E por que não dá Ibope? Porque a gente não compartilha, porque a gente não assiste. Sim, vamos pensar no contrário, vamos nos preocupar com as coisas positivas. Triste o acontecimento, muito, acabei de falar, muito, extremamente triste, extremamente deprimente, revoltante no primeiro momento, mas se nós continuarmos vibrando isso, falando isso, aquilo que eu sempre brinco aqui nos estudos, não, agora eu estou mudando, eu estou melhorando, na hora que eu ligo a televisão e fala que aconteceu isso, a minha vontade é pôr no poste, cortar com gilete e jogar álcool. Você está vibrando igualzinho, você está sendo pior do que o outro que fez, gente. Então é nesse sentido, tá? Isso não é lição de moral, eu estou só falando porque o Wellington colocou. Falou, é só a gente parar de publicar. Não vamos dar Ibope por ruim. Tem aquela pergunta que eu acho fantástica, eu até publiquei, acho que no sábado ou no domingo. Por que os ruins, os maus prevalecem aos bons? Porque os maus são audaciosos e os bons são tímidos. Pronto. Perfeita essa resposta. O dia que os bons se tornarem audaciosos e colocarem a cara à frente, nós somos maioria. Nós somos maioria, os bons são maioria. Então cabe a gente só mudar esse comportamento. Tá? Mas desculpa, eu já falei que eu não ia falar na semana passada. Quem quiser ver sobre isso também, o Tato fez uma palestra semana passada exatamente sobre esse assunto. Quem quiser procurar, eu compartilhei na minha página pessoal. É só procurar Tato Save, religião, filosofia, tem lá a palestra dele sobre isso, tira algumas dúvidas também, tá? Gente, vamos lá, agora tem um comentário de Kardec, mas deixa eu só fazer um comentário, alguém comentou agora há pouco, 60 pessoas, hoje nós estamos com mais de 75 pessoas ao vivo. Alguém comentou aqui, nossa, uma sala com 60 companheiros. Que bom, gente, nós ficamos muito felizes, e assim, eu falo para a Ana, quando a gente termina o estudo, e no final a gente vai conversar de novo disso, o que é muito bacana é que a gente percebe que é muito contínuo, quer dizer, as pessoas estão ficando realmente com a gente e estudando e discutindo com o que a gente está se propondo. E de novo, né, só repetir para quem está vindo, quem está entrando a primeira vez, a ideia é realmente isso que está acontecendo, tá? É vocês comentarem, argumentarem, fazerem com que a gente discuta para que vire um estudo entre essas 75 pessoas que estão ao vivo, mas eu e a Ana, então nós estamos em 77. Só um recadinho, porque o Alexandre não está conseguindo acompanhar. Não estou. Tem bastante gente pedindo oração, eu estou colocando aqui no caderno, não estou conseguindo escrever ao mesmo tempo, senão não presto atenção no estudo, mas eu estou escrevendo aqui no caderno o nome, já, tá? Algumas pessoas perguntando sobre sonhos, isso a gente pode responder depois, não vamos conseguir responder porque não faz parte do estudo pertinente de hoje, não quer dizer que não vai ter. Mas tem na nossa página também, tá? Então, dos outros estudos, tá no YouTube. E eu queria agradecer o Wagner e a Dani, que estão aí dando boa noite, seja bem-vindo a todos os nossos irmãos que estão conosco estudando, tá? Então tem bastante pergunta, bastante pedido de oração, pergunta sobre sonho com meu pai, sonho com a minha mãe, então não dá realmente pra gente ver um por um e responder e depois... Não, depois se tiver alguma pergunta realmente que seja, entra lá na página... Particular entra na página do centro, na pergunta, faz a pergunta lá que a gente responde, porque fica mais fácil do que a gente depois procurar por aqui, tá? Não, porque o Facebook não está deixando. Às vezes eles não deixam a gente entrar em todos, é só no tempo real. E aí 1h30 a gente não consegue. Antes tinha a opção assim, olhar todos os comentários. Agora tem os mais relevantes ou em tempo real, então não dá. Aí em tempo real a gente tem que assistir a palestra toda de novo. Aí as perguntas, então, que a gente não conseguiu, entra lá com mensagem e a gente responde. Aliás, é muito mais fácil, é um favor que vocês fazem. E deixa eu só, não é do assunto, mas toda vez cai, e é uma pergunta que me preocupa muito, Maria Eliene, que eu falo para todo mundo que foi um dos melhores momentos que eu já fiz palestra, foi uma pergunta dessa, então eu vou responder de novo.
porque realmente me emociona e me faz muito bem. Queria saber também se eu chorar mesmo por saudade dele, eu estou deixando ele triste. Ele por ter vindo só me acalentar ou com isso dizer que está triste comigo por eu estar chorando outra vez. Maria Helene, eu vou responder. Vários que estão aqui com a gente na página já devem ter ouvido essa minha resposta. Mas serve sempre para todo mundo e serve para quem quiser ajudar outros amigos que sempre tem essa dúvida, porque a doutrina espírita, infelizmente, dentro do movimento espírita, muitas pessoas, eu já ouvi, dentro de casa espírita, a pessoa falar isso: para de chorar porque você vai fazer mal para ele, para de chorar que você está fazendo mal para ele. Eu vou repetir o que eu falei outra vez, curtinho, sem me alongar muito, senão nós não vamos conseguir nem na 475. Se você está chorando de saudade por amor, porque você faz falta as coisas boas, o que vai chegar para ele é amor. Pronto. Então quem for te falar alguma bobagem, para de chorar porque você está fazendo mal para ele, fala para ele procurar outra coisa para fazer. O que você está dando para ele é amor. Quando você faz uma oração, é amor. Quando você faz uma oração e sente saudade, o que está chegando para ele é essa vibração de amor. O que faz mal, e a gente sempre ouviu, e a gente tem isso dentro da codificação, isso tem em todos os lugares que a gente quiser, é claro que o choro de revolta vai fazer mal. Por quê? Porque eu estou revoltado com o Criador, eu estou revoltado com Jesus, eu estou revoltado com a religião que eu sigo, enfim. Se o choro for de saudade, o choro for de amor, a vibração for de amor, está resolvido o problema. Então não se preocupe. O Anderson estava respondendo. O Anderson assistiu minha palestra, ele sabe do que eu estou falando em relação a perda isso. Perda de entes queridos. Perda de entes queridos lá em Pongaí, que foi um dos lugares mais agradáveis que eu fui fazer palestra. Eu fui extremamente bem recebido. Foi um prazer realmente muito grande. Juliana, acho que a pergunta aqui é rapidinha a resposta. Eu quero saber porque sonho com os meus parentes. Sintonia, pode ser que você, em desdobramento, você encontre eles, ou pode ser simplesmente a sua mente. Não dá pra gente definir como mas é contato. Saudade, provavelmente vínculo que você tinha, deve ter contato com eles ainda durante o seu desdobramento, à noite e tudo mais. E só isso. Isso mesmo, Acácio. Choro de saudade, amor e gratidão chega com o mesmo propósito. É isso mesmo. A Creuza está ainda perguntando se é normal sentir a presença do seu marido. Depende, né, Creuza? Se o marido era bom? Se o marido era bom, era bom você sentir a presença dele. Se era ruim, não. Tô brincando. Lógico que se tem a sintonia, é a mesma coisa dos parentes, tá? Se tinha afinidade, se ainda continua um vínculo de afeto e amor, pode estar se aproximando, depende do tempo de desencarne, e tomara que não, sempre faça oração para que ele encontre o mais rápido possível, seja socorrido, seja atendido, seja atendido e preocupado com a evolução moral dele lá. Mas os vínculos vão se continuar. Gente, vamos lá, 474. Então, só para a gente não perder, vamos voltar rapidinho. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar a independência de um outro espírito, de maneira a ver-se por ela subjugada ou obsediada, a ponto de ver a sua vontade de alguma forma paralisada. Os espíritos já falaram que sim, nós já falamos que boa parte disso não acontece ou não acontece sem que haja participação desse que está sofrendo a subjugação ou obsessão, ou por fraqueza ou por desejo. Essa é a resposta dos espíritos. E Kardec faz um comentário que é extremamente útil para o que a gente está conversando e para o que a gente vai continuar falando depois. Pode ler o comentário? Pode. Pera só um pouquinho. Não, peraí. Não. Aí não. Aí está de sacanagem comigo, Cássio. Aí não. Aí eu estou falando, ó. Aliás, uma palestra divina em Pongaí, mas a da Ana e do Gabriel foi muito melhor. Aí você puxa saco assim lá longe. Valeu, Cássio. Bom, então ela que faz agora. Cássio, mas eu não vou continuar fazendo palestra, tá? A Verdade do João me convidou, mas eu não vou não. Só para vocês aqui. Vamos lá? Vamos. Comentário de Kardec. A palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres da natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Até aqui, acho que está claro. Mas, como não há demônios nesse sentido,
e como dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo as ideias ligadas a essa palavra. Pela expressão possesso não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Tudo bem aí, gente, nessa daí? Tá? Então, ele só dá uma exemplificação só para a gente entender, e a gente vai, por isso que eu falei lá no começo, que a gente vai sempre, talvez, trazer todas as lembranças, os requisitos do que a gente viveu em outras experiências e muito próximo do cristianismo, do catolicismo, que foi o que provavelmente todos nós, ou a maioria de nós, foi na última, pelo menos, ou nas últimas existências, que são o que a gente cansa de ver na televisão e tal, dos demônios, dos exorcismos, dos filmes de terror e tal, e de novo, né, aonde é um ser completamente... Aliás, eu lembrei agora uma coisa, não estou rindo do assunto, mas quem quiser entrar no canal Amigos da Luz, tem o último vídeo deles, é a entrevista com o capeta. Muito bom. Então quem quiser assistir, realmente, como sempre, assim, eles têm uma tirada fantástica, com uma base doutrinária muito bacana e de uma maneira muito legal, vale a pena. Então ele está falando aqui nesse sentido, tá? Deixa eu só, eu vi uma interrogação grande aqui. Ana de Lourdes Alves de Faria, me respondam. Alguém sabe qual é a pergunta? Ana, deixa eu só te explicar, desculpa. É que são muitas perguntas e às vezes a gente realmente não deu conta de encontrar. Faz de novo, por favor. Se for do assunto a gente responde já, se não, você manda na mensagem e a gente faz. É que são muitas, de repente passa batido, a gente não consegue acompanhar todas. Ana, mas não estou achando. Faz ela de novo, por favor, Ana de Lourdes. Tá? Então, só para explicar esse comentário de Kardec, é nesse sentido. A palavra processo, na acepção vulgar, no que a gente está acostumado, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má. E ele está falando dessa natureza má que foram criados maus e vão continuar mal para a eternidade. Como nós sabemos na doutrina espírita, nós sabemos que isso não é possível, que isso não existe, isso não é compatível com a existência do Criador, com o Pai, com Deus, então isso não é possível. Então é isso que ele está dizendo. Então o que ele está falando é em relação à ideia de possessão, é o que nós falamos agora há pouquinho. Chega ao ponto de eu ser subjugado ou obsediado a tal ponto que a minha vontade fica de lado e quem está comandando as ações, os meus pensamentos, as minhas vontades e tudo mais, é esse espírito que se aproximou de mim por minha vontade ou por minha fraqueza. Tem uma pessoa pedindo, por favor, o Fábio Tavares, tá vendo? O Fábio, que coloca o nome das orações. Não, Fábio Tavares, boa noite, quero uma informação de vocês. Eu sempre tive pressentimentos e visões de fatos que iam acontecer. Isso quando eu era mais novo, me assustava. Hoje, quando tenho esses pressentimentos, apenas fico aflito por não saber com quem iria acontecer. Ele queria uma resposta. Fábio, na verdade, isso, o que pode ser? Isso depende da idade que você fez, se até hoje você tem essa sensibilidade e tal, o que possivelmente seja. Provavelmente você tenha uma sensibilidade, você tem uma mediunidade, e isso deve ser conduzido de uma melhor maneira. Qual que é a melhor maneira? Procurar uma casa espírita, procurar um centro espírita, fazer um atendimento fraterno, onde você vai ser orientado com o desejo de desenvolver isso, a fazer um curso de orientação mediúnica, para que isso seja aproveitado da melhor forma como trabalho, ou vai ser orientado a conviver com isso e não te incomodar. Sempre que te incomoda não é legal. Então provavelmente você tem essa sensibilidade, que a gente pode imaginar que seja uma mediunidade. Então o melhor caminho é esse, procurar uma casa espírita, explicar qual é o sentimento que você tem, o que você sempre sentiu ou continua sentindo. Se isso for uma coisa, no caso, provavelmente vão te orientar a fazer o curso de orientação mediúnica para você desenvolver e trabalhar, ou você vai ser orientado a fazer umas sessões de passe, fazer algum tipo de trabalho e tal, para que isso não te incomode mais. Não é nada de preocupante, tá?
Agora, se está te incomodando, vamos resolver o problema. Procura uma casa para a gente tentar fazer com que isso não te incomode mais. Alex, é assim, 30 anos após o desencarne, é possível que o espírito esteja em condição e necessita de ajuda? O tempo é muito, não é igual ao nosso tempo, né? No mundo espiritual. Então, assim, não tem como dizer que sim, nem que não. Tem espíritos que ficam, você vê cartas, ou vê mesmo que estão 150 anos ainda perdidos. Tem uns que em 3 meses conseguem se despertar para o mundo espiritual. Não temos como responder com certeza. Depende muito de como essa pessoa era apegada à matéria, tinha um apego muito grande, era mais desapegada, depende. Então não tem como a gente te dizer, mas faça as orações. Se ela precisa de ajuda, vão ser benéficas, e se ela não precisa de ajuda, também vão ser benéficas para ela. Bom, vamos lá? Gente, eu só vou responder essa da Ana aqui. Ana de Lourdes Alves. Quero saber se minha filha vai conseguir um emprego rápido, pois se ela concluir o curso de enfermagem, depende da TCC em junho. Respondo através dos espíritos. Ana, não somos capazes de fazer isso. E não se prenda a isso. Fala para ela continuar estudando, trabalhando, que o resultado vai ser disso daí. Espiritualidade não vai, a espiritualidade que se preocupa com o desenvolvimento, para o estudo, para o trabalho e tal. Sabe se ela vai acontecer ou se não vai acontecer. É aquela frase do Facebook que é colheita e plantio e colheita, é aquilo, não tem... Andréia, estou muito confusa, várias pessoas de procurar, de repente sinto o estômago. Ajuda. Ajuda sempre vai fazer bem para você de qualquer maneira, tá? Ó, o Felipe está pedindo orações. Gente, eu só vou dar a Simone está no Japão, o Anderson no Orai Vijay. Anderson, essa frase para mim eu precisava colocar ela em tudo que é canto, na minha casa, na geladeira, no escritório, no carro, no vidro do carro, para não enxergar na frente. Aí, Fábio, se não te incomodou, beleza, mas de qualquer maneira, é o que eu estou te falando. Se você tiver essa mediunidade e tiver disposição, isso pode estar ajudando muitos irmãos no trabalho mediúnico, tá? Mas, se não está te incomodando, fique tranquila. A Heloísa está falando comigo no zap. Não, pode passar o zap, Heloísa, aí. Ela passou o zap dela. Não, aqui. O seu, né? Heloísa, se você quiser anotar o meu já, é 981410280. Vou colocar aqui. E aí as perguntas que forem. Mas, gente, mais do que o WhatsApp, deixa eu até explicar para não ser desagradável. Nossa, mais de 80 pessoas, gente. Não sendo desagradável. É que ainda nós não temos, vocês estão vendo quais são os trabalhadores aqui, né, em relação a todo esse serviço que a gente está tentando prestar. Nós não temos ainda a possibilidade de deixar disponível um determinado horário. Mas responde. Mas às vezes não é na hora, é isso que é justificar. A gente não tem a disponibilidade, nós estamos trabalhando o dia todo e fazendo os atendimentos dentro do possível, da melhor forma possível, tá? Ontem uma pessoa pediu, eu dei, ela entrou. Mas o melhor. Mas eu podia responder para ela só hoje de manhã. Mas respondi, entendeu? Mas o melhor ainda para a gente, o mais fácil para a gente ainda estar coordenando, porque a página ainda é o que a gente tem demais, é lá na caixa de entrada, tá? Lá fica registrado, enquanto a gente não lê, ela fica marcada para a gente. Então não dá para a gente pular. Porque o WhatsApp não é só do centro, ele é particular, ele é do trabalho, então às vezes, como aqui, às vezes passa a pergunta e a gente acaba recebendo mais um monte de coisa, tá? Então... Um dia nós vamos ter uma equipe que faça todo o atendimento fraterno, mas... Tá? Então, mas por isso que eu estou falando. Então, gente... Simone, nós estamos por aqui nos estudos em relação a fazer o trabalho prático, seria o ideal aí, mas vamos estudar junto, nós estamos à disposição. Então vamos lá, 475. Gente, e só desculpa essa que eu falei do WhatsApp, podem mandar. É que só para justificar que às vezes não é na hora, não fiquem chateados, é que nem aqui as perguntas, é que realmente às vezes a gente não vê, porque é muita informação. Então, a minha sugestão sempre é entrar na página, no lugar da mensagem, que lá a gente vê, enquanto a gente não visualiza,
ela fica marcada pra gente, então não dá nem pra gente pular. Satiko, tá? Muito obrigada pela companhia, bom trabalho, gratidão. Satiko, e na outra semana tem o professor Paulo, hein, que eu sei que você é fã, não tem jeito de fugir. Valnete também sempre está com a gente. Gente, é fantástico ter todos vocês sempre com a gente. Vamos lá, 475? Nossa, nós damos 3 perguntas. Não tem problema. Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos, se libertar do seu domínio? Gente, essa pergunta cabe para um monte de perguntas aqui, feitas hoje. Olha a resposta. Sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme. O que é um jugo? Um peso? Uma coisa que está me atrapalhando? Gente, vamos lá. Essa 475, e aí eu já vou ajudar a divulgar. 475. Pode uma pessoa, por si mesma, por conta própria, afastar os maus espíritos e se libertar desse domínio, dessa subjugação, dessa obsessão? Resposta dos espíritos. Sempre se pode sacudir um jugo, quando se tem uma vontade firme. Então, eu vou, lição de casa, tá? Lição de casa. 909, Livro dos Espíritos. Tá bom? Então, não vou falar qual que é, mas então fica de lição de casa para a semana que vem, porque na verdade, ó, gente, nós fizemos 3 perguntas, faltam 5, 4, e então fica de lição de casa a 909, porque a 909 ela vai responder a 475 e mais um pouco, tá? Ela vai expandir tudo isso. Anderson estava assistindo ontem, que eu vi. A Dani compartilhou, não sei se assistiu. Depois eu vou cobrar a lição também, porque não adianta só compartilhar. Quem assistiu ontem, aliás, fica o convite de novo, que a gente sempre compartilha na nossa página, Esferas da Vida, no Facebook da TV Cultura Paulista, toda terça-feira, depois da nossa palestra. Dá tempo de assistir nossa palestra, comer um lanchinho, e aí às 10h30 começa a transmissão. E ontem foi o Manu, grande amigo nosso hoje, tá? Que fez sobre a questão 909. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão e da importância dessa questão no Livro dos Espíritos, ontem o Manu falou 1 hora com a Priscila só sobre essa questão, tá? Então fica o convite, tem na nossa página, tá? Tá publicado na nossa página ontem à noite. E quem quiser, e aí, não, quem quiser não, fica como lição de casa. Seu Acácio, que falou que a minha palestra foi uma porcaria. Acácio que sim. Fica lição de casa 909. Se bem que se eu conheço o Acácio, ele está com o Livro do Espírito procurando a 909. Daqui a pouco, daqui a pouco ele vem com a resposta, com a pergunta inteira. Ô Andréia Oliveira, você disse que precisava de ajuda, eu perguntei que a gente podia ajudar. Você perguntou, estou muito confusa, queria saber se sou média ou estou ficando louca. Você tem algum, da onde você tem algum centro espírita aí que você pode fazer um atendimento fraterno para que elucide suas dúvidas? Ou se você quiser entrar na página e falar o que você está sentindo, enfim, a gente procura conversar com você, mas o bom seria fazer um atendimento fraterno, sim, né? É o melhor caminho. O melhor caminho sempre porque, gente, deixa a gente explicar, parece que não, às vezes dá a impressão que é má vontade ou que a gente não quer se aprofundar. Ou se é daqui, marca com a gente. Vem se for próximo, vem fazer atendimento fraterno, nós temos esse trabalho. Por que a gente fala do atendimento fraterno na casa, próximo a vocês e tudo mais, mas não é para abandonar o estudo, nem as palestras do Domingo do Bem, não é isso? Para vocês, provavelmente para quem está próximo de vocês, é mais fácil para sentir. Às vezes a casa tem um trabalho de assistência mediunizada, vai ter uma facilidade muito maior até de interpretar se realmente é o caso de mediunidade ou não, tá? Mas independente disso, o canal está aberto para as perguntas, para o que a gente puder responder dentro da nossa capacidade, nós estamos à disposição, tá? Gente, nós vamos fazer o seguinte. Nossa, 9h25. Deixa eu só responder 2 coisinhas para a gente encerrar. Felipe está falando que é a primeira vez, achou por acaso, ele está falando que não é por acaso, que se sentiu o vibrar positivo, gratidão, nós é que agradecemos. Então, Felipe, todos os que estão entrando, o Felipe falou que entrou a primeira vez, a Neia falou que está entrando a primeira vez, e estão perguntando a programação, a Andréia falando que é de Sorocaba,
Tô brincando, Cássio. Para quem está perguntando, o Felipe que está entrando a primeira vez, a Neia que falou que é a primeira vez gostaria do calendário. Gente, assim, o mais fácil, o que a gente sempre pede, entra na nossa página lá, no Facebook, Centro Espírita Amigos do Bem. Lá tem, curte e segue a página, que vocês sempre vão receber as atualizações, e lá tem toda a programação, tá? Mas de qualquer maneira, as palestras públicas são às terças, às 20 horas, com transmissão ao vivo, e depois ela fica disponível tanto na nossa página como no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube também é Centro Espírita Amigos do Bem, tá? Mas entra lá, curte e segue, que aí vocês têm tudo isso. E além da palestra da terça e o estudo da quarta, às 20 horas, nós temos muitos artigos muito legais de sexta, sábado e domingo. Sempre tem, a gente está compartilhando as palestras da Casa de Fraternidade às segundas, que é um pessoal muito bacana, que tem um cuidado muito grande com parte doutrinária. Nós estamos transmitindo, depois da nossa palestra na terça-feira, a Andréia também está falando que é a primeira vez, depois, eu acabei de falar do Esferas da Vida, depois da nossa palestra, a palestra das 8 às 9, às 10h30 a gente compartilha a transmissão do Esferas da Vida, que é um programa espírita, fantástico, com convidados muito especiais. Lívia também está falando que é a primeira vez. Ah lá, o Acácio já falou do 919. Tem canal no YouTube, Esferas da Vida? Tem no Face, né? Não, no Face. Porque a gente fala muito do Evangelho no Lar, e semana passada foi só sobre o Evangelho no Lar. Mas toda semana a gente... Assim, a Cássia não precisa fazer a palestra, já está feita, entendeu? Bom, então eu estou vendo aqui muita gente, a Lídia também está falando que é a primeira vez. É tanta emoção quando é a primeira vez, verdade, né? Para nós também. Mas então, para todo mundo que está entrando a primeira vez, gente, o melhor caminho é esse, tá? Entra lá na página, curte e segue. A gente agradece quem compartilhar, que gostou, quiser compartilhar com amigos. A Cássia fazendo a lição de casa, 909. Vencer mais tendências, trabalho nisso todo santo dia. Isso aí, vencer as tendências, 909. A Laide está perguntando se Esferas da Vida no Face. Sim, Laide, toda terça-feira às 10h30. Na nossa página, eu acho que as últimas 8 semanas devem estar na nossa página, tá? Então, mas fica lá. Ontem foi o Manu, pergunta 909, semana passada foi sobre, tô brincando, mas é verdade, foi falado o assunto sobre Evangelho no Lar, como fazer, como deixar de fazer, como deve ser feito, tudo explicado, vale a pena assistir. Então vamos lá, Amanda também, a Sandra está falando que é a primeira vez, a Amanda, que já virou uma companheira nossa, está falando Eliane que está fazendo, Eliane, primeira vez. Gente, o Anderson sempre acompanha a gente no Esferas da Vida, sabe do que a gente está falando. O Acácio também já vi compartilhando. Tá? Gente... O Vinícius está perguntando sobre a pergunta 476, que nós não chegamos lá. Não, nós não chegamos. Nós vamos deixar, na verdade, a Michele também é a primeira vez. Gente, por favor, é uma satisfação enorme para a gente, vocês estarem com a gente. Mas faz o que eu falei, que é o mais fácil para depois vocês acompanharem as nossas publicações, tá? Só nos perdoem porque, olha, o Wagner, a Dani, o Robson, né? O Vado, Anderson. que está chegando agora, o Anderson participa com a gente. Ajuda muito. O Gervásio, Amanda. Mas o WhatsApp, ou mesmo as respostas pelo Face... É a gente que dá, mas a gente não deixa de ler. Tem um pouquinho de paciência só pra gente responder, tá bom? Por favor, não desistam de nós. O Vado está entrando agora. Vado Maio, nós estamos aí. Obrigado por estar aqui com a gente também. A Laide também participou com a gente, já é as primeiras vezes que está entrando. Gente, primeira vez que Cleidecir. A Maria Helene também, sempre que podem me responder. Gente, nós vamos encerrar realmente, porque senão nós vamos passar muito. Então nós paramos na 475, ficou de lição de casa 909, mas o Acácio fofoqueiro já colocou. Que bom, Acácio. A gente conta com você por isso. Mas não passou a lição, não. Não, mas tem que ler, né? Fica a lição de casa 909, então, para a gente conversar, porque ela vai completar muito a 475. E aí agora, quem que falou da 476... Foi o Vitor, né? Mas é o próximo, Vitor. É a próxima, Vitor. O Vinícius. Vinícius, nós vamos voltar na semana que vem.
dá 476. Maria Eliane, olha só que legal o que ela escreveu. É a segunda vez e às vezes procuro vocês e não acho, mas é só curtir a nossa página lá. E hoje achei meio que sem querer. Não, sem querer não, vamos lá, curte a nossa página que você vai... Amo muito porque vocês me respondem sempre que podem. É o que a gente tenta fazer. De coração a gente tenta realmente responder um por um, ler com carinho, com amor, respeito, todas as perguntas, tá? Ó, a Tagila, quais os dias horários? Tagila, desculpa. As palestras de terça às 20 com transmissão e o estudo de quarta às 20 também com transmissão. Mas é o que eu estou falando para todo mundo, tá? Entrem na página, por favor, curtam e compartilhem, porque aí ficam para vocês, sempre acaba chegando os avisos, e aí vocês criam o hábito e a gente também o Vinícius, contato com vocês. Que bom vocês. que você acompanha, semana que vem a gente continua, tá? Na sua pergunta. Joia. Gente, E Amanda, a gente que agradece esse carinho que vocês mandam, essa vibração que vocês mandam é o que nos fortalece. Bom, gente, nós vamos encerrar mesmo, que ó, eu falei, faz 10 minutos que eu falei que ia encerrar, nós já estamos com 9h30, nós já abusamos de vocês. Aí, ó, isso, ó, o Vinícius, mas aí eu acho que até tem uma maneira, alguém me falou que tem uma maneira de realmente tocar lá, quando vão começar as nossas transmissões. Mas de qualquer maneira fica o convite para todo mundo que entrou a primeira vez, curtir e seguir a página. Toda terça-feira nós temos palestra, nós temos um cuidado muito grande com os convidados, com os palestrantes. Na quarta nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, que é realmente feito com vocês. A ideia de quando a gente resolveu fazer a transmissão foi de... Vamos fazer oração sim, Felipe. Vamos fazer a oração do... A ideia, como a gente sempre fala para quem acompanha a gente faz tempo, quando a gente resolveu abrir para as perguntas, abrir para os comentários, a gente se surpreendeu com a quantidade de gente que começou a participar. Hoje nós tivemos uma média absurda de mais de 70 pessoas, chegamos a ter quase 90 pessoas ao vivo na página, e quase o tempo todo com mais de 70, tá? Então é realmente muito gratificante. Muito gratificante não só a quantidade, mas saber que essas pessoas todas que estão entrando estão realmente acompanhando o estudo, estão ficando com a gente o tempo todo do estudo, participando, perguntando, opinando, questionando. Isso não tem preço. A gente brinca, vocês já devem ter percebido que tem algumas pessoas que a gente já tem, que a gente acaba criando vínculo, a gente acaba criando amizade mesmo à distância, embora o Acácio já tenha vindo aqui, mas o Gervásio está com a gente já há um bom tempo, a Valnete, a Satico, não dá para falar todo mundo, porque realmente a Angelina, agora a Amanda que já faz algum tempo, enfim, todos vocês, gente, assim, tem alguns que a gente já criou intimidade, porque já viraram realmente do grupo, tanto que vocês, o Anderson virou mais do que amigo da gente. O Anderson virou trabalhador, o Acácio virou trabalhador. Então, vocês, essas pessoas acabaram virando todos trabalhadores. A gente brinca aqui, e eu falo isso para a Ana, às vezes ela fica brava comigo, para vocês terem uma ideia, os compartilhamentos, as publicações, as atividades da nossa página, elas são muito maiores de vocês, que acompanham a gente pela internet, do que às vezes dos próprios frequentadores da casa física. Tá? Então, para a gente realmente não tem diferença nenhuma. A mudança no passe coletivo, foi muito pensando em vocês que assistem com a gente, tentando de verdade retribuir um pouquinho do carinho que a gente recebe de vocês, da atenção que a gente recebe, do cuidado que a gente recebe, de algumas mensagens que chegam das pessoas que toda manhã eu posto a frase à meia-noite, 7 horas da manhã tem 15, 20 pessoas, bom dia, com uma florzinha. Não dá para a gente conseguir explicar para vocês o que a gente recebe nesse sentido. Então, as poucas coisas que a gente faz, a gente não vai conseguir, eu e a Ana ou amigos do bem, nós não vamos talvez conseguir retribuir
o tamanho do bem que vocês fazem. E não imaginem, eu já falei para Ana, quantas vezes, quando começou a diminuir, a gente pensou, mas vou fazer eu e você o estudo do Livro dos Espíritos, vamos parar. O que deu força e o que sempre manteve foi esse carinho, esse comprometimento, toda essa coisa que acabou virando a página do Amigos do Bem. O Eduardo, ontem eu mandei para ele, depois da palestra, como eu mando para todos os palestrantes, as fotos que a gente faz, que vocês veem na página, e mando sempre no final da noite a quantidade de visualização, e ele ficou impressionado, embora é o que a gente sempre diga, para nós realmente não tem a menor importância as 10 mil, as 15 mil visualizações, se não tivesse esse envolvimento que hoje a gente conseguiu com vocês. Principalmente no estudo, é fantástico. O estudo é impressionante como a gente sente que vocês estão... Hoje nós tínhamos 75, 80, 85 pessoas, alguém fez um comentário, nossa, que bacana, 60 e poucas pessoas na sala, e é um prazer realmente fantástico para a gente, tá? Então eu não vou mais prolongar, só queria agradecer mesmo, reforçar o convite para quem entrou a primeira vez, curtir e seguir a nossa página. Lá tem o link do YouTube que a gente sempre deixa, tem o Instagram, quer dizer, tem várias ferramentas para a gente tentar usar da melhor forma possível para a gente divulgar a doutrina espírita, que é o que a gente acredita ser o que tem de melhor hoje na humanidade, para a gente estudar e para a gente passar, tá? Então, nós vamos fazer uma oração, que alguém até perguntou lá em cima se nós vamos fazer, tá bom? Não só a oração, como a vibração. E essa quantidade de pessoas aqui, 40, 50, que está agora, imaginem todos vibrando juntos, né? Que é o objetivo da oração final, para que chegue na casa de todo mundo essa luz que a gente recebe. Pode ser? Vamos lá? Então eu gostaria de pedir a todos que fiquem mais confortáveis possível, que mantenha a sua mente calma, que mantenha a sua mente livre das atribulações do dia a dia. Elevemos nosso pensamento a Deus e coloquemos em nossas orações todas as pessoas dessa tragédia de Suzano, mas com amor, refletindo amor, colocando amor para as pessoas que partiram, independente de quem partiu, pedindo a misericórdia divina para essas pessoas, e Deus não nega a misericórdia a seus filhos. Então, unidos nesse amor, agradecemos a Deus por mais um dia de estudo e de aprendizagem. Sabemos que não estamos sozinhos. Nosso Mestre Jesus está sempre conosco. Nunca nos abandonou, está sempre ao nosso lado. Os nossos amigos espirituais desta casa, os nossos mentores aqui estão também, o de vocês também. Se ligam nesse momento, se unem num pensamento só de paz e de amor. Eu peço que esse pensamento invada os seus corações, os seus pensamentos, a sua vida, os seus lares, seus filhos, se tornem luz, que vocês tomem uma água que seja fluidificada com todo amor e carinho para os seus males, tanto para o corpo físico como para o corpo espiritual. Jesus visita cada irmão que presente esteve no nosso estudo e visita cada nome, Senhor, que está neste caderno de orações, seja por motivo de cirurgia, como foi pedido, seja por motivo de emprego, seja por motivo de doença. Senhor, eu peço que visite essas pessoas, ponha, Senhor, suas mãos, ou abrace esses amados, queridos irmãos, num abraço envolvendo amor e carinho. Fortaleça, Senhor, a todos nós e a todas essas pessoas que estão no livro de orações, que se faça sempre a vontade de Deus e que a gente consiga entender isso, que a vontade de Deus é que prevalece, e se for da vontade de Deus, é sempre o melhor para nós. Agradecidos somos, ó Pai, que essa vibração de amor e de paz chegue a todos os corações que nos ouvem essa noite.
Muito obrigado mais uma vez, agradecidos que somos, a espiritualidade maior, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e a Deus. Damos então assim por encerrada o estudo de hoje. Que assim seja. Gratidão a todos. Muito obrigada. Acho que tem uma amiga sua, Darcy, te mandando um beijo. Oi, Darcy, querida, boa noite. Que bom que você está aqui. Um beijo, saudade.